Desde 2019, quando pela primeira vez o Fórum Brasileiro de Segurança Pública conseguiu separar os dados do crime de estupro do crime de estupro de vulnerável, de 2020 para 2021, observa-se um discreto aumento no número de registros de estupro, que passou de 14.744 para 14.921. Já no que tange ao estupro de vulnerável, esse número sobe de 43.427 para 45.994, sendo que destes, 35.735, ou seja, 61,3%, foram cometidos contra meninas menores de 13 anos, sendo um total de 35.735 vítimas. Estou trazendo para vocês aqui duas tabelas que nós veremos a seguir, e uma trata de estupro, que seria o adulto, né? E a outra trata de estupro de meninas, né, vulneráveis, até 14 anos. E aqui ele reparte até 13 anos. De 14 em diante já é tratado como adulto. E aí nós podemos ver assim, o abismo, a diferença que se tem de 14.740 para o estupro do adulto e 43.000 para o vulnerável. Você tem basicamente 3 vezes mais vulnerável. E nós sabemos que esses índices têm muita subnotificação. Inclusive, o estupro ele é feito hoje, ele se procede, o adulto, por representação. A vítima tem que chegar lá e promover a representação, fazer o boletim de ocorrência. Agora, me assusta pelo alto índice que se tem, 3 vezes mais, de alguém que não vai bater na porta da delegacia. De alguém que chegou através de uma revelação espontânea a muito custo. Então, eu acredito que esses índices são muito maiores do que 3 vezes, 4, 5, 10 vezes mais. O que vocês acham, né, sobre isso? A gente vê muito na prática ainda a desqualificação da fala da criança, né? O que mostra que esses índices estão muito abaixo da realidade, ainda embora sejam absurdos. Quando a gente fala em revelação espontânea e escuta especializada, muitas vezes a gente vê ainda crianças trazendo falas de violência sexual e o adulto de referência em tese para ela, que ela decidiu trazer aquela informação, olha para ela e diz, não inventa isso, não fala isso do fulano, o fulano é bonzinho. Hoje, a gente percebe principalmente a questão da falta de preparo desses profissionais que estão na ponta, diretamente com essas crianças, né? Porque muitas vezes eles não sabem como agir, para onde encaminhar e de que forma que vão fazer isso. Ou também tem aquela fala, né? Não quero me envolver, né? Não quero me envolver para não ter problema para o meu lado. Mas é importante a gente falar sobre isso também, porque a partir do momento que tu sabe da situação e tu não se envolve, já é um problema muito grande que tu tá tendo pro teu lado, né? E a gente precisa reforçar bastante isso e trazer as reflexões referentes a isso para esses profissionais que estão na ponta, né? Então, eu acredito que é esse o nosso papel aqui, né, dentro do Papo 227. Eu reforço aqui o nome do canal também para o pessoal acompanhar. Vou passar de volta para o André, porque é uma discussão, é um debate, né, que é importante a gente fazer. E eu vou voltar aí para ti, André, para tu trazer as tuas reflexões também aí dentro da área do direito, que tu tem bastante conhecimento sobre isso. Perfeito. Eu vejo, Xana, em cima do que você falou sobre a rede, né, a responsabilidade do profissional da rede. Nós temos hoje, no artigo 13 do ECA, dever da comunicação de situações de violência, violação, dever de comunicação ao Conselho Tutelar. Eu puxo lá no 70B, capacitação que exige o profissional. Hoje, nós não temos apenas uma orientação no ECA, você tem o dever de comunicar ao Conselho Tutelar. E acho lá... que tu falou uma palavra, André, que eu acho que é fundamental, desculpa te cortar. Não, o artigo 13, ele trata da obrigatoriedade da comunicação da suspeita, porque a gente, na prática, vê muito essa fala, mas eu não tenho prova, eu não tenho certeza. E o ECA deixa muito claro que a suspeita deve ser comunicada. Como é que você chega numa suspeita? O que é uma suspeita? Eu acho que isso é importante nós falarmos hoje. Dentro de qualquer investigação policial, vai caçando uma coisa, outra coisa, e quando ele tem, se diz, né, muito dentro do direito penal, indícios suficientes para, por exemplo, fazer um requerimento
para o juiz, para o mandado de busca e apreensão, fazer um requerimento para o juiz de uma prisão preventiva. Então, ele tem indícios e tem indícios suficientes. Então, quando fala no artigo 13 da suspeita ou da confirmação, me vem na cabeça que você tem que ser praticamente formado ali na Cadepol, né, para ser um investigador. Porque eu estava referindo antes ao 70B, que está lá no ECA. O 70B no ECA diz que as entidades públicas e privadas têm que capacitar sempre, continuamente. E essa redação, ela é uma redação nova, que nós estamos apresentando hoje, né, para o nosso público, uma redação de 2022, através da Lei 14.344, que finalmente trouxe essa obrigatoriedade das entidades públicas e privadas para que existam dentro dos quadros pessoas capacitadas a quê? A reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de crimes praticados contra criança e adolescente. E não só crimes, né? E quando eu falo não assim... Não só crimes, porque a lei prevê vários tipos de violência que não entram na esfera criminal. E, além disso, você tem ali no 18A e 18B também uma inovação através da Lei Menino Bernardo, que traz as formas de castigo, mascaradas de educação, né? Não sei a palavra exata, mas, ou seja, para nós que discutimos direito, é tão complicado, né, falar isso, mas tu tem a partir de 2014, nós temos o 13 que vem já desde a formação do ECA, e aí nós temos agora em 2022, eu sempre costumo dizer, o ECA sempre está em constante evolução, né? Em 2022, a obrigatoriedade das entidades manterem. E aí sim, voltando, você não precisa ser um delegado, mas saiba que a sua instituição, privada ou pública, a sua escola ali, municipal, estadual, ela tem que ter essa capacitação. Por isso, André, que é importante, né, a gente reforçar também a questão da política pública, né? Hoje a gente sabe que há lei, né, para que tenha psicólogo, assistente social na educação. Esses profissionais fazem a diferença nesse momento, principalmente para os professores, que muitas vezes eles não sabem como agir, né? E esses profissionais, eles já têm ali uma qualificação referente a isso, né? E eles vão conseguir orientar de forma muito mais precisa esse profissional que está ali na ponta diretamente com a criança, observar o que está acontecendo, porque essa criança ela não vai relatar o que está acontecendo, ela vai trazer em forma de ações, né, de gestos, né, uma criança que era uma criança inibida, que conversava, de repente ela vai ficar tímida, ela não vai relatar o que está acontecendo, uma professora começa a observar essa diferença, só que ela não sabe como que eu vou chegar nessa criança, como é que eu vou abordar essa criança para que eu consiga levar essa demanda para frente. E muitas vezes elas acabam deixando dessa forma e não se envolvem, né? Eu falo por experiência dos encontros que eu já tive com outros profissionais, principalmente com crianças voltadas para a primeira infância, né? Elas relatam, a gente sabe que tem alguma coisa, mas eu não consigo buscar informações para levar adiante. Então, acaba, ou às vezes elas fazem as denúncias e o caso não vai adiante, mas ela sabe que alguma coisa está acontecendo, né? Então, é essa dúvida que os profissionais têm. Eles não conseguem avançar nesse sentido, muitas vezes, né? Principalmente os professores voltados aí dentro, diretamente com a criança. E aí vem a importância do trabalho, do fortalecimento da rede de atendimento. Uhum. Muitas vezes os profissionais da educação ficam perdidos por não saber o que fazer e também por não saber da existência de outros serviços dentro de outras políticas públicas que... Eles não têm conhecimento do que é a rede, para onde, qual é o fluxo que eu tenho que seguir. Porque não faz parte da realidade, da vivência diária deles. Né? Então é importante a gente entrar com esse tipo de informação também. Então, eu quero complementar ainda a minha fala, mas eu quero perguntar algo para a Bianca. Bianca, você que trabalha com escuta, sei que você tem experiência, inclusive, até mesmo em assistir ou participar de depoimentos, você já fez, né, também, mas quem traz a revelação? De onde vem? Qual é o atendimento que mais traz revelação dentro do serviço de escuta especializada? É saúde, educação? É escola. Escola. É a escola e a escola com a fala da criança também. Muitas vezes, sim, entram em contato com a gente trazendo sinais